Dona Júlia Leitão foi vítima da AVC. Não conseguia caminhar, apenas ficava em casa. Agora, a doença ficou para lá. Dona Júlia diz que foi preciso cumprir com a medicação para superar a enfermidade. Fiz consulta aqui no Hospital Central, tive vários doutores, mas a última doutora era soviética. A doutora disse: a própria médica da tua doença é você própria. É cumprir com a medicação diariamente, não faz mal. E as comidas, pôr pouco sal, usar pouco óleo, e beber muita água, beber muito sumo, e estou aqui. Só nos últimos 6 meses, o Hospital Central do Lubango atendeu mais de 3.000 pacientes que deram entrada desta enfermidade. Nesse primeiro semestre apontamos aproximadamente 3.000 mensais. Dizer que a maioria desses pacientes dão entrada na urgência e terminam em óbito, não pela demora no atendimento a outros fatores, mas sim pela gravidade. Geralmente são casos hemorrágicos. As estatísticas no mundo nos dizem que 80% dos casos de AVC são isquêmicos. E por que o nosso hospital vê mais hemorrágicos? Isso justifica-se de que geralmente os isquêmicos são pacientes que têm um defeito motor um pouquinho mais leve e passam nas suas casas, não chegam a buscar ajuda hospitalar. A neurologista refere que a doença é a segunda maior causa da morte no hospital e apela às famílias a prestar maior atenção aos pacientes que padecem desta enfermidade, que os torna pessoas improdutivas. Durante o primeiro semestre, do serviço de urgências e internamentos, o AVC como a segunda principal causa de morte e de internamentos. Devolver primeiro o paciente para o seio familiar, ou seja, ele entrou num estado grave ao hospital, queremos devolver ele para o seio familiar. E uma vez estando no seio familiar, que ele possa ter todo aquele acompanhamento para o tratamento médico e de fisioterapia e reabilitação física, para depois ser devolvido na sociedade, porque o AVC é classificado como a primeira causa de discapacidade nas pessoas em idade produtiva. Este especialista apresenta algumas prevenções que devem ser feitas para se combater a doença. Isso é prevenido quando a gente procurar desenvolver um conjunto de ações com vista a modificar esses fatores de riscos todos que fiz agora referência. E que, de alguma forma, é importante referir que alguns tipos de AVC, sobretudo os AVCs hemorrágicos, na sua maioria, quando não tem critério cirúrgico favorável, ou seja, os pacientes terminam em óbito na sua maioria. Casos de